Olá, estamos de volta, continuando a resolução da prova de matemática do Senai, processo seletivo, primeiro semestre de 2020. Questão número 27. Uma rampa está representada na figura a seguir. Uma pessoa que subir totalmente essa rampa andará aproximadamente quantos metros? Precisamos descobrir esta medida, que está em oposição ao ângulo de 135 graus. Como este não é um triângulo especial, eu vou usar a lei dos cossenos, que vale para qualquer triângulo. Mas para isso, vamos precisar desta medida, deste outro lado. E vamos aplicar nesse triângulo aqui, este triângulo, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, porque aí eu posso chamar essa medida aqui de x. E fica fácil descobrir, então, o valor de x utilizando a lei dos cossenos. Bom, refazendo o raciocínio. Eu falei sobre, sobre o teorema de Pitágoras, mas aqui me falta uma medida. Então, vamos usar esse ângulo aqui, já que aqui nós temos ângulo suplementar, 135, mais essa medida tem que dar 180. Então, aqui nós temos um ângulo de 45 graus. Como é um triângulo retângulo, eu posso usar aqui, para descobrir essa medida, eu posso usar a razão seno, porque temos o lado oposto ao ângulo e temos a hipotenusa. Então, para descobrir essa medida x, vamos usar seno de 45 graus, que é igual a 50, o lado oposto, pela hipotenusa, que é x. Seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2, igual a 50 sobre x. Multiplicando o cruzado, temos raiz de 2x é igual a 2 vezes 50, que é 100. Temos que x é igual a 100 dividido por raiz de 2. Multiplicando numerador e denominador por raiz de 2, ficamos com x igual a 100 raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4, que é igual a 2. Simplificamos, temos que x é 50 vezes a raiz de 2. Ok. Agora, vamos usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz que o lado contrário ao ângulo, que eu vou chamar aqui de y, ao quadrado, é igual a um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, no caso x, que é 50 raiz de 2, ao quadrado, menos 2 vezes um lado, vezes o outro lado, que é 50 raiz de 2, vezes o cosseno, vou colocar aqui embaixo, não é legal, mas vezes o cosseno de 135 graus. Agora vamos desenvolver essa expressão
para descobrir o valor do y. Desenvolvendo essa expressão, nós temos que y ao quadrado é igual a 60 vezes 60, mais a raiz quadrada de 2 ao quadrado é igual a 2. Cancela esse expoente com o índice, fica igual a 2. 50 ao quadrado é 5 vezes 5, 25 com 2 zeros, 2.500 vezes 2 é 5.000. Aqui nós temos 2 vezes 60 vezes 50 vezes raiz de 2, negativo. Aí temos 6 vezes 5, 30, ou seja, 3.000 vezes 2, que é igual a 6.000. Raiz de 2. Cosseno de 135 está lá no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Quando eu mando para o primeiro quadrante, eu faço 180 menos 135. Só que ele é negativo. Mas, no primeiro quadrante, eu fico com cosseno de 45 negativo. Então, eu posso escrever assim, cosseno de menos 45 graus. Continuando, y ao quadrado é igual a 3.600 mais 5.000. É igual a 8.600. Menos, eu já vou anular aqui, olha. Esse menos vezes esse menos, que é igual a mais. Eu coloquei o menos dentro dos parênteses. Então, deixa eu consertar aqui. Então, cosseno de 135 graus é o mesmo que menos cosseno de 45 graus. Voltando aqui, ficamos com 8.600. Agora sim, menos vezes menos, que é mais. 6.000 raiz de 2, que multiplica cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Temos y ao quadrado igual a 8.600 mais, aqui, olha, a raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz de 4, que é igual a 2. Então, esse 2 vai cancelar com esse 2, ficamos com 6.000. Y ao quadrado é igual a 14.600. Então, y vale, já que é medida de comprimento, né? É hipotenusa não, é o oposto ao ângulo de 135 graus. Então, nós temos só a parte positiva. Então, podemos considerar direto a raiz quadrada de 146 vezes 100. Já separo aqui, porque nós temos que a raiz quadrada de 100 é 10. Então, na verdade, precisamos descobrir a raiz quadrada de 146. E, se a gente olhar no enunciado, está pedindo o valor aproximado. Está aqui, olha, valor aproximado. Se é valor aproximado, está aqui, ó, valor aproximado. Nós vamos descobrir uma raiz, um valor que seja próximo à raiz de 146. E aí poderíamos até fatorar. Só que já sabemos também que a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Então, a raiz quadrada de 146 é igual a aproximadamente 12. 12 vezes 12 é 144. Então, temos que y é igual aproximadamente a 12 vezes 10. 12, raiz quadrada de 146, e a raiz quadrada de 100, que é 10, que é igual aproximadamente a 120.
Então, vamos olhar lá na resposta. 120 metros tem essa rampa, letra E. A Secretaria de Saúde da Bahia divulgou em dezembro de 2015 que já tinham sido notificados 312 casos de suspeita de microcefalia em todo o estado, conforme a tabela a seguir. Aí temos a tabela com o título Casos notificados de microcefalia, segundo medida do perímetro cefálico, que é menor ou igual a 32 centímetros. Bahia, 2015. Primeira coluna, perímetro cefálico em centímetros. E na segunda coluna temos os números de casos. Aí tem a fonte e pergunta: segundo a tabela, qual é o percentual aproximado do total de casos notificados referentes ao perímetro cefálico igual a 30 centímetros? 30 centímetros exatamente, nós temos aqui. Aqui, olha, nessa linha aqui, olha. Então, perímetro de 30 corresponde a 34 casos de um total de 312. Está sendo pedido percentual. Percentual significa parte de um total. Vamos simplificar um pouquinho aqui para facilitar o cálculo. Quando eu divido tudo por 2, nós temos 17. 2 vezes 5, 10. 17 por 156. Então, vamos fazer esse cálculo. Porcentagem, podemos dividir o numerador pelo denominador e depois caminhar 2 posições para a direita e colocar o símbolo da porcentagem. Então, ficamos com 17 dividido por 156. 17 é o dividendo, é menor que o divisor, então dá menos que 1 inteiro. Aí 170 por 156 dá 1. Fazendo aqui, se a gente já olhasse, aqui, bom, tem 2 respostas que poderiam ser. Vamos continuar o cálculo. 156, temos 6 para 10, que é igual a 4, 5 para 6, que é igual a 1. E aí, 14, colocamos um zero para poder continuar. Só que ainda é menor. Então, colocamos outro zero aqui. Aí, colocaríamos um outro zero aqui. E aí, a gente verifica que 9 vezes 100 é 900. 9 vezes 5 já dá 450. Então, vai passar um pouquinho, vai ter que ser 8. 8 está ótimo, dá certo. Agora, aqui, nós temos resultados aproximados. Então, caminhando 2 posições para a direita, nós temos aqui 1, 2, fica 10,8. Então, quando eu andei 2 posições para a direita, eu multipliquei por 100. Então, para não alterar a resposta, a gente divide por 100. Esse símbolo significa divisão por 100. Então, temos que a resposta é que 10,8% dos casos são de perímetro encefálico, né? Perímetro cefálico de 30 centímetros. Em uma clínica especializada, trabalham 15 psicólogos, dos quais 5 possuem qualificação específica para atuarem com grupos de reabilitação. Para um projeto, deverá ser criada uma equipe com 5 desses psicólogos, de forma que pelo menos um deles tenha a qualificação requerida. Quantas equipes diferentes poderão ser formadas para atender a essas condições? Primeiro, vamos verificar quantos grupos
de 5 podem ser formados dentro desse total de 15 psicólogos. Temos aqui, então, uma combinação dada por NP, que significa 15, que é o total, N, e aqui grupos de 5. Para resolver essa combinação, nós temos 15 fatorial, que é N fatorial, de acordo com a fórmula, e aqui, no denominador, nós temos P fatorial, vezes a diferença de N menos P, que é igual a 10 fatorial. Resolvendo, desenvolvendo aqui, vamos deixar o 15 até desenvolver o 15 até chegar em 10. Então, ficamos com 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. No denominador, ficamos com 5 fatorial, que é igual a 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que eu nem vou colocar porque não altera o resultado, vezes 10 fatorial. Simplificando 10 fatorial com 10 fatorial, dividindo, simplificando esse 12 aqui, olha, por 4 vezes 3. E 5, vamos dividir aqui tudo por 5, ficamos com 3 aqui. E aqui 2 e 14. Tudo por 2, ficamos com 7. 7 vezes 13, aqui vai dar 91. 91 vezes 3, ficamos com 293. Aqui pede para que tenha em cada grupo de 5 pelo menos um capacitado. Então, nós vamos fazer uma outra combinação, considerando essa situação de pelo menos um, e depois vamos fazer a diferença entre esses dois valores. Voltando um pouquinho aqui, nós temos aqui 7 vezes 13, eu esqueci de multiplicar o 11. Então, 7 vezes 13, que é 91. 91 vezes 33. Então, 7 vezes 13, 91. E 3 vezes 11, 33. Fazendo esse cálculo, nós chegamos em 3.003. Agora, nós vamos fazer uma outra combinação, só que vamos considerar aqueles que não têm nenhuma qualificação. 5 têm qualificação. Não tem nenhuma qualificação 10 desses psicólogos. Então, vamos verificar quantos grupos de 5, quantos grupos diferentes é possível fazer dentro desses 10. E aqui também nós temos 10 fatorial dividido por 5 fatorial vezes a diferença, que também é 5 fatorial. Desenvolvendo aqui, ficamos com 10 fatorial, fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5 fatorial. E aqui embaixo, desenvolvo esse primeiro, ficamos com 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes 5 fatorial. Simplificando, aqui vamos simplificar os 2 e o 5, 2 vezes 5 dá 10. E aqui também vamos simplificar 4 e 8, dá 2 e 1. E aqui 3 e 9, que dá 1 e 3. Aqui ficamos com 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, que dá 30. 30 vezes 7,
210. Resolvi fazer a simplificação aqui de novo. Então, nós ficamos com... Eu errei o cálculo. Ok, 5 fatorial. Então, aqui fazendo a simplificação, aí eu vou simplificar aqui o 2 e o 3, e o 6, e o 4 e 8. Aqui fica 2, aqui fica 1, e aqui o 5. Dá 1 e 2. Então, nós ficamos com 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 7. 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 3, 21. Com 4, 25. Então, aqui nós temos casos possíveis, de maneira geral. Todos, entram todos. E aqui entra apenas aqueles, grupos de 5, com aqueles que não são qualificados. Então, quem vai ser qualificado? Tudo, que é 3.003, menos os que não são qualificados, 252. 2 para 3 é igual a 1, 5 para 10, 5, 2 para 9, 7, ou seja, 2.751 grupos. 2.751 equipes diferentes poderão ser formadas para atender a essas condições, conforme pede no enunciado. Um aluno do ensino médio que gosta de brincar com os números escreveu em uma folha a sequência 3, 7, 11, 15, 19 e pediu para seu amigo descobrir qual número ficaria na 10ª posição dessa sequência. O amigo acertou, pois informou o número. Aqui nós vamos usar o termo geral de uma PA, que é dado por AN é igual a A1 mais N menos 1, que multiplica o R. Já temos o A1, que é igual a 3, primeiro termo. Para descobrir a razão, basta fazer um termo menos o seu anterior, ou seja, R igual a 4. Aí ficamos, então, com a incógnita A10, ou seja, o elemento na 10ª posição. É 3 mais N é igual a 10, né, já que diz 10ª posição. Temos 10 menos 1, que é 9. 9 vezes o R, 9 vezes 4. E aqui, então, ficou bem simples. 3 mais 36, que é igual a 39. Então, o elemento que fica na 10ª posição é o número 39. Para estudar as razões trigonométricas, um estudante construiu um triângulo retângulo, cuja hipotenusa media 3 centímetros e um dos catetos media 1 centímetro. Nessas condições, qual é o cosseno do ângulo oposto ao menor lado? Então, nesse triângulo retângulo, vamos considerar então, aqui nós temos um triângulo retângulo com menor e maior cateto. Aí diz que a hipotenusa mede 3 centímetros. E um dos catetos media 1 centímetro. Aí pergunta, qual é o cosseno do ângulo oposto ao menor lado? O menor lado é 1. Oposto,
aqui é esse ângulo. Bom, aqui eu já sabia que esse 1 é o menor lado, só que a gente precisa garantir. Eu sabia até pela condição de existência de um triângulo, né, onde a soma de dois lados tem que ser sempre maior que a medida do outro lado. Então, na verdade, aqui podemos aplicar o teorema de Pitágoras, onde diz que, vou chamar esse cateto de x, e aí nós temos então que a hipotenusa, que é 3, em oposição ao ângulo reto, né, 3 ao quadrado, que é 9, é igual a 1 ao quadrado, mais o outro, 1 ao quadrado, que é 1, mais o outro cateto ao quadrado. E aí, então, nós tiramos que x ao quadrado, passando esse 1 para o outro lado, né, ficamos com 8. E a raiz quadrada de 8, não vamos nos preocupar com a parte negativa, já que temos medida de lado. Medida é positiva. Aí, a raiz quadrada de 8 é 2 vezes a raiz de 2. Mas, caso não soubéssemos, teríamos que fatorar para descobrir. E aí, nós temos que a raiz quadrada de 8 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Estou separando de 2 em 2, já que o índice é 2, vezes a raiz de 2. Então, eu tenho 2 mais 1 aqui, olha, 3 fatores. Temos, então, que a raiz quadrada de 8 é 2 vezes a raiz de 2. Só que está sendo pedido, olha, nessas condições, qual é o cosseno do ângulo oposto? Cosseno é a medida do lado adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, nós temos que cosseno de θ é igual ao adjacente, que é 2 vezes a raiz de 2, dividido pela hipotenusa. Ou seja, 2 raiz de 2 sobre 3 é a letra D. A figura a seguir representa o quadro de uma bicicleta. Nele, as medidas indicadas estão em centímetros e fora de escala. Aí foram dados os cosseno de 60 e também a raiz de 73. A medida x em centímetros do ponto B ao ponto D equivale aproximadamente a... Como esse aqui é um triângulo qualquer, eu já vou usar direto aqui a lei dos cossenos. Então, nós vamos ficar com x, que é o lado oposto ao ângulo de 60, x ao quadrado é igual um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes a medida de um lado, vezes o outro lado, vezes o cosseno de 60 graus, que é o lado entre os catetos. Desenvolvendo essa equação, nós temos x ao quadrado, 45 vezes 45, soma 1 aqui no 4, fica 5. 5 vezes 4, 20. Aí, copia 25. 40 vezes 40, 1.600, vezes 45 vezes 40, dá 1.800. Então, temos aqui menos 1.800. Cosseno de 60 é meio, então vai ficar 1 sobre 2 aqui, já esse 2 cancelamos com esse 2. Então, fica desta forma. X ao quadrado é igual. Aqui fica mais fácil fazer esse aqui primeiro. 1.600 menos 1.800 dá menos 200. Então, 2025 tirando 200 fica 1.825. Aí nós vamos tirar a raiz quadrada de 1.825. Só que, como não é um resultado exato, nós vamos fatorar. Fatorando 1.825,
dá para dividir por 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. Ficamos com 365. 5 vezes 7, 35. Ok. 73 é um número primo, não tem uma raiz exata. Por isso que já até foi dado aqui. Então, nós temos que x é igual a raiz quadrada de 25, que é 5 vezes 5, e aqui 73, vezes a raiz de 73. Temos que a raiz quadrada de 25 é 5. Então, ficamos com 5 vezes 8,5, que é dado como a raiz quadrada de 73. Valor aproximado. Então, o valor aproximado aqui está dando 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 8, 40. 42,5. 42,5 está mais próximo aqui do 43. Então, ficamos por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho e até a terceira parte da resolução desta prova.